Quero iniciar agradecendo a oportunidade, agradeço a direção dessa Seara Espírita. Ô Celinha, bom te ver aí. Agradeço aos amigos que nos proporcionam esse momento, só tenho a agradecer. Agradeço àqueles que vieram estar aqui conosco essa noite, do visível e do invisível também, naturalmente. Deixando às vezes o conforto do nosso lar para que a gente possa participar dessa partilha, não é isso? E agradeço aos amigos espirituais que nos dão a proteção que tanto necessitamos, não é isso? O amparo. E a Jesus que é a luz do mundo para todos nós. Como costumamos falar, nós não conseguimos conceber a mensagem espírita distante da mensagem dos evangelhos. Numa obra chamada Roteiro, Emmanuel nos faz um apelo para nós espíritas, logo na introdução, para nós espíritas não nos distanciarmos da mensagem dos evangelhos. Quando nós paramos para pensar nos estudos espíritas, nós costumamos atribuir as bases da mensagem espírita àquelas primeiras obras, as obras iniciais, não é isso? As obras de Kardec, a Revista Espírita, as obras subsidiárias, como, por exemplo, Leon Denis, todas aquelas ao longo do século XX, principalmente como figuras como Francisco Cândido Xavier, não é isso? Entretanto, as bases do Espiritismo, nos informa o Espírito Emmanuel, está no Evangelho de Jesus. Se a proposta da mensagem espírita é o cristianismo redivivo, ora, o que são os evangelhos se não um registro biográfico que nós temos de Jesus? Então, como Allan Kardec escreveu na sua terceira obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos aproveitar a mensagem espírita, é necessário que nós leiamos utilizando as lentes que a doutrina espírita nos oferece, usando uma interpretação espírita. Porque, utilizando uma interpretação espírita, a gente vai observar que aquilo é muito mais profundo do que a gente imaginava. Como nos ensina o Espírito Joana de Ângeles, não existe superficialidade no ensino de Jesus. Se alguma lição se nos apresenta de forma superficial, ou com um conceito, ou com conteúdo superficial, é porque nós não a entendemos ainda. Ao longo desses séculos todos, nós estamos engatinhando na proposta de entendermos a mensagem dos evangelhos. Então, nós fizemos a opção de sempre iniciarmos os nossos estudos recorrendo ao Evangelho de Jesus, e essa passagem que eu escolhi para a noite de hoje, para introduzirmos o nosso assunto, não é isso? É uma passagem que eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu. Inúmeras vezes, centenas de vezes. Não apenas na literatura espírita, mas também nas nossas religiões ancestrais, não é isso? Ora, nos catecismos católicos, quem não fez, nas escolas pentecostais e tantas outras, eu tenho certeza que a passagem que nós iremos estudar, ela já foi contemplada por todos nós. Mas nós vamos tentar dar um enfoque diferente para essa passagem e vamos utilizá-la para introduzir o assunto da noite. Por sinal, um assunto muito interessante. Bom, diz que Jesus, e curiosamente, essa passagem só está num dos 4 evangelhos. Embora seja uma passagem muito comum e muito conhecida, ela só foi registrada por um evangelista. Só Marcos registra essa passagem. E essa passagem conta mais ou menos assim: estando Jesus em Jerusalém, num determinado momento, a entrada do templo, nós não sabemos exatamente de qual das entradas ele estava, porque eram 3 ou 4. Ele estava a uma dessas entradas do templo, quando ele, vendo que algo estava para acontecer, ele chama para junto de si os seus discípulos e pedem que observem uma senhora. Sim, ele pede que observem uma senhora. Ele refere-se a essa senhora como uma pobre viúva, o que por aí já rende alguma discussão, não é isso? Ora, se ela era uma viúva, naturalmente era alguém pobre, porque não existem as leis que amparam a viuvez nos dias de hoje, não é isso? Para falar a verdade, a recomendação bíblica era a seguinte: ora, se uma mulher se encontra à viuvez, se seu marido desencarna, a recomendação bíblica é que ela se case imediatamente com o irmão do marido. E se o irmão não estiver disponível, o outro irmão. E você tem que permanecer naquela família, porque você pertence, enquanto mulher, objetificada que era nas páginas do Antigo Testamento, ela pertence àquela família. Então ela tem a obrigação de seguir pertencendo àquela família. Entretanto, se ela não tivesse esse tipo de amparo,
Se o marido, por exemplo, fosse filho único, ela ficava desamparada. Então, quando Jesus afirma que era uma pobre viúva, nós imaginamos alguém desamparado, não é isso? E ele pede aos seus discípulos que fixem seus olhos nela. Ele diz: observem aquela pobre viúva. Ela se aproxima de uma estrutura metálica chamada de gasofiláceo. Ora, eu só vi um gasofiláceo em toda a minha vida. Os gasofiláceos eram estruturas de metal em formato de chifre de carneiro. Sim, esse formato tinha uma explicação judaica. Esses gasofiláceos eram utilizados para as pessoas colocarem ali ofertas em moedas. Ora, além dos tributos que as pessoas já pagavam ao templo, não é isso? A exemplo do dízimo, a história do dízimo é uma história muito curiosa, né? Nós conhecemos, eu imagino. Diz que as 12 tribos de Israel, quando elas foram organizadas pelo primeiro rei de Israel, Saul, eles repartiam aquelas terras em 11 glebas. Ou seja, uma das tribos ela ficaria sem ter como produzir. Então, esses que não produziam foram os levitas. E como é que eles sobreviveriam? Todas as outras 11 tribos, uma vez por ano, dariam 10% de tudo que elas produziam para eles. É a história do dízimo. E qual era a tarefa deles? A tarefa deles era a tarefa administrativa do templo. Eles administravam o templo. Eles podiam ou não serem sacerdotes, mas eles ficavam ali, fazendo a limpeza física do templo, administrando o templo, eles ficavam cuidando do templo. Essa era a função dos levitas. Então era natural que todos aqueles personagens já dessem a sua contribuição. Entretanto, eles também eram convidados a contribuírem da forma como quisessem através dos gasofiláceos. Os gasofiláceos, eles não eram de metal à toa. Eles não eram de metal à toa. A função deles serem de metal é, quando você jogava as moedas, você anunciava que estava ajudando. Sim, por causa do tilintar, não é isso? As moedas jogadas naquela estrutura enorme de metal, naturalmente que elas faziam tilintar. De forma que, à distância, as pessoas conseguiam descobrir, por exemplo, quantas moedas eram lançadas. E olha como é que o evangelista fala sobre o gasofilácio. Ele inicia o seu evangelho dizendo que os gasofiláceos, as pessoas depositavam grandes somas. Olha como é que o evangelista, olha como é que Marcos inicia essa passagem. Ele diz que nos gasofiláceos as pessoas derramavam grandes somas de moedas. Claro, né, gente? Claro. Ora, porque na nossa vaidade, na nossa necessidade egóica de nos mostrarmos bons, ser temente a Deus tinha relação direta com o que você depositava ali. Então era natural que as pessoas, para poderem parecer boas, elas jogavam grandes somas nos gasofiláceos. E como é que você sabe que eram grandes somas? Pelo tilintar das moedas. Então, olha lá o Fred, jogou moedinha para que era bom. O Fred é um cara bom. Perceberam? Não era algo anônimo, não era algo escondido, era para que todos vissem aquilo que estava sendo ofertado. Então, essa pobre viúva se aproxima e joga 2 moedas, segundo o evangelista, de menor valor. Ela joga 2 moedinhas de menor valor no gasofilácio, sem se constranger, porque se todos derramavam grandes somas e ela joga 2 moedinhas, era motivo de constrangimento. Naturalmente, que ela não é tão devota, ela não é tão dedicada quanto todos os outros, porque ela jogou apenas 2 moedinhas, não é isso? Mas o mais curioso é que depois dela ter jogado... e como é que sabíamos que ela jogou 2 moedinhas? Pelo tilintar. Mesmo estando eles distantes, eles sabem que ela jogou 2 moedinhas. Como é que Marcos sabia que era de menor valor, eu não sei. Mas que ele sabia que eram 2 moedinhas, ele sabia. Essa de menor valor pode ser algum exagero da parte dele. Ele afirma que a mulher jogou ali 2 moedinhas de menor valor. Só que o mais curioso é o que Jesus fala sobre isso. Jesus volta para os seus discípulos e fala: em verdade eu te digo, ela deu mais do que todos os outros que passaram por aqui, porquanto deu tudo que ela possuía. Essa passagem, ela merece muito cuidado da nossa parte, porque estando na mão de algumas pessoas, elas infelizmente podem ser usadas de forma equivocada. Bom, existe um problema aí, não existe? Não precisamos ser contador, ou matemático,
ou engenheiro para saber que se ali se depositavam grandes somas e ela jogou só duas, a gente imagina que grandes somas fosse mais do que duas. Mas como é que Jesus disse que ela deu mais do que os outros? Ora, não precisa fazer uma faculdade de engenharia para entender isso. Naturalmente, se os outros que a antecederam jogaram grandes somas, jogaram mais do que ela. Tem um erro nessa história, não tem? Um erro claro para todos nós. Não tem como dois ser mais do que grandes somas, embora a gente não saiba o quanto sejam grandes somas. Grande soma é grande soma. Mas aí ele completa a frase dizendo, porquanto ela deu tudo o que ela possuía. Então, o fato dela ter dado tudo o que ela possuía agigantou aquelas duas moedas. Só que tem um detalhe que nós devemos tomar muito cuidado. A fala de Jesus, em todas as traduções que eu conheço, desde das mais famosas às traduções mais antigas, Jesus afirma que ela deu tudo o que ela possuía. Percebemos? Ele não estava falando das moedas. Por quê? Nós não possuímos moedas. Era Jesus, gente. Era Jesus, tudo que ele fala é profundo. Nós não possuímos coisas. Somos usufrutuários. Mas o carro que eu dirijo, a roupa que eu visto, as moedas que estão no meu bolso, não são minhas de fato. Porque eu tenho que deixar aqui no momento que eu retorno. Se fosse meu, ia comigo. Jesus não estava se referindo às moedas, pelo amor de Deus, porque nós não somos possuidores de moedas. Não estava. Naturalmente, se ela deu algo a mais do que os outros e era algo que ela possuía, ele não estava se referindo às moedas. Ele estava se referindo, nós imaginamos, aos sentimentos. Ela talvez tenha colocado aquelas moedas com mais sinceridade do que todos os outros. Por isso ela deu mais do que os outros que jogaram grandes somas. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Não faz sentido? Claro. Ele está falando de sentimentos. Ela deu mais do que os outros porque ele não estava falando de moeda. Porque se estivesse falando de moeda, enlouqueceu. Óbvio que não existe loucura na mensagem de Jesus. Ele não estava falando de moedas. Porque nós não somos possuidores de moedas. Nós não somos. Os títulos do mundo, os títulos imobiliários, todos os títulos que nós buscamos tanto no mundo, não nos pertencem. Oh, que curioso. Como assim não me pertence? Não pertence quando você vai e fica. Vocês conhecem alguém que levou título para o mundo espiritual? Inclusive, no livro Nosso Lar, uma das primeiras lições que a gente observa é exatamente essa. Diferente do que está no filme, porque o filme é uma interpretação, ele não chega lá doutor André Luiz, não. Ele chega lá irmão André. Os títulos ficam na terra. Ele chegou lá achando que podia ser tratado como doutor ainda. Ele chega a se arriscar, querer dar uma de médico, percebendo que aquilo não era mais para ele. Os títulos do mundo ficam no mundo. Não vão conosco. Os títulos que eu possuo vão ficar aqui, porque eu sou só o Guilherme. Chegando lá, para falar a verdade, é curioso, porque nem Guilherme eu sou. Eu estou, porque já tive outros nomes e terei outros. Nesse momento eu estou Guilherme, mas numa próxima encarnação posso ser Josefa, posso ser Maria, posso ser Raimundo, não importa. Eu estou Guilherme, mas isso também não é o que eu sou. Então a reflexão, para introduzirmos o estudo da nossa noite, é exatamente o que vai conosco. E quando a gente faz essa reflexão, eu gostaria de perguntar, minha querida, partindo daqui para a verdadeira pátria, porque as pessoas costumam falar que a morte é uma passagem, e não é verdade. A vida que é, porque a verdadeira vida é lá. A gente inverte as coisas, né? A morte não é uma passagem. A morte é retorno. A passagem é esse momento aqui. Quando a gente retorna para reencontrar a nossa família, porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntando aos guias, eles respondem que todos nós temos uma família espiritual. Em maior número do que a família que nós temos aqui na Terra. E com laços mais profundos, que é uma construção de muitos séculos, formam a nossa família espiritual. E diz mais, quando ele dá essa lição, ele fala, eles torcem quando a gente acerta e se entristecem quando nós erramos. Nós estamos dando gente torcendo pela gente do lado de lá, embora às vezes a gente se ache sozinho, às vezes a gente se ache sem propósito, mas existe toda uma torcida que a gente ignora isso. O que a gente leva? O que a gente é capaz de levar conosco? Ela já sabia a resposta. Tinha que ser terceiro para outro. Brincadeiras à parte.
Sim, tudo que a gente adquire daqui para dentro vai conosco. O que é daqui para fora não tem como ir conosco, porque, como diz o jargão popular, caixão não tem gaveta, não é isso? O que vai conosco, então? As amizades que você constrói, a cultura que você adquire, esses momentos, as nossas virtudes, as nossas conquistas pessoais. Porque nós não viemos aqui para a passeio. Nós somos protagonistas da nossa reforma íntima. E a proposta da mensagem espírita para nós, isso não sou eu quem disse, foi Kardec quem escreveu, é a nossa reforma íntima e a prática da caridade. Nós somos espíritas para sermos pessoas melhores, nos vencermos. E a prática da caridade no sentido do amor, amarmos-nos, não é isso? Ora, então vai comigo as minhas conquistas, aquilo que eu venço em mim. Porque ao reencarnar, eu reencarno com o propósito de vencer alguma coisa em mim. O problema é que o meu ego, a minha vaidade, faz com que eu me sinta aqui alguém que veio para gozar, alguém que veio para usufruir, para ser servido. Ou, como diz no ditado popular, no jargão popular, como alguém que veio a passeio. Isso não é verdade, nenhum de nós veio a passeio. Nós viemos para desempenhar tarefas e todas elas têm como objetivo sermos melhores. As dificuldades que enfrentamos, as oportunidades, tudo isso é para nos fazer pessoas melhores, não é isso? O problema é que a gente está num ciclo vicioso. Isso quem diz também não sou eu. É Emmanuel no livro Pão Nosso. Ele fala que a gente está num ciclo repetitivo onde a gente vem, encarna, comete uma porção de atrocidades, desencarna. Reencarna novamente para espiar os erros, desencarna. Reencarna, comete atrocidades de novo, desencarna. Reencarna para espiar, desencarna. Reencarna. A gente está num ciclo em que a gente está caminhando muito pouco para frente. Segundo Emmanuel, todos nós estamos caminhando muito pouco para frente. Porque a gente fica nutrindo alguns conceitos do tipo não tem sangue de barata, se a farinha é pouca, meu pão primeiro, minha pirão primeiro. A gente vai com esses conceitos. É óbvio que você fica estacionado com esses conceitos, mas são os conceitos do mundo. Mas os temos por opção. Temos esses conceitos por opção, não foram impostos para a gente. Não é isso? Ah, o mundo é dos espertos. Quem disse isso? Óbvio que não é assim. Mas então, a gente vem e tipo, não, mexeu comigo, levou, mexeu, levou. Sim, a gente vai alimentando esses conceitos que não permitam que a gente caminhe para frente. A gente caminha muito pouco para frente ao longo de todos esses séculos. Eu lembro, inclusive, de um personagem grego chamado Sísifo. Falei dele da vez passada, quando nós falamos do perdão. Não foi esse o assunto da vez passada? É parecido com o de hoje. Sísifo foi um personagem dentro da mitologia grega que ele era um malandrão, um pilantrão, sabe? Sabe essas pessoas que gostam de dar volta nos outros? 7-1, isso aí. Ele era esse tipo de gente, se regozijava de dar volta em alguém. Sabe aquelas pessoas que saem toda feliz, dei volta no otário. Não tem gente assim? Sísifo era assim. Só que ele cometeu alguns exageros. Gente, ele deu uma volta nos deuses. Não se faz isso. Ele deu uma volta na morte do barqueiro de Caronte. Óbvio que isso não é dar um bom resultado. Ele tentou dar uma volta em Zeus. Gente, abusou, né? Abusou. Sabe qual foi o castigo dele? O castigo dele tinha que ser o mais severo. Na minha opinião, não foi o mais severo, não. Teve gente com um castigo pior. Teve gente que tinha um fígado comendo todo dia. Mas o castigo dele era assim. Todos os dias ele tinha uma pedra muito pesada em que ele tinha que ficar arrastando montanha acima. E quando ele chegava no alto da montanha, a pedra se desfazia e voltava para o pé. Ele tinha que voltar para a eternidade carregando uma pedra para cima. Foi o castigo de Sísifo. É um pouco a nossa realidade. A gente está arrastando essa pedra da nossa vaidade, do nosso ego, que não permite avançarmos eternamente. Como diz Emmanuel nesse trecho, nesse texto, a gente está caminhando muito pouco para frente, porque o nosso ego, a nossa vaidade, não permite que a gente mude. Não permite. Inclusive, algumas pessoas até falam com muito orgulho, eu não mudo. É absurdo, estamos aqui todos para mudar. Todos nós viemos para mudar, mas tem pessoas muito vaidosas que dizem, não, eu não mudo, eu não me mudo. Não tem gente que se orgulha disso? Tem gente que fala, eu não mudo. Ora, como assim não muda? Quem não muda não melhora. Quer dizer que você não precisa melhorar mais? Mas a nossa vaidade faz a gente alimentar alguns conceitos, não é isso?
Então, as transformações que eu tenho que fazer em mim quando eu reencarno é vencer o meu orgulho, vencer o meu rancor, vencer o meu ciúme, vencer a minha inveja, vencer a minha intolerância. Sim, eu tenho isso tudo, pelo amor de Deus. E o fato de nós espíritas reconhecermos isso já é um passo, tá? Porque o primeiro passo é admitir os nossos erros. Gente, eu tenho meus preconceitos, eu tenho minhas leviandades, eu tenho minhas dificuldades morais, meus vícios. E quando você começa a perceber e você começa a tolhi-los, você está se esforçando para mudar. Porque a reforma íntima não cai do céu no nosso colo. Não cai. Você tem que buscar. Nós temos que... É algo ativo, não pode ser passivo. Não basta ficar vindo à casa espírita, ouvir musiquinha, o Fred falando, tomar água fluidificada, paz, tudo isso é bom. Claro que é bom, é ótimo. Mas se você não sai daqui com a propósito de fazer algo diferente, você vai passar anos aqui só vindo na casa espírita, não vai ter que mudar de nada. A gente tem que utilizar os recursos que a mensagem espírita nos oferece para sermos melhores, não é isso? Para vencermos as manifestações do nosso ego, vencer o meu egoísmo, o meu ciúme, o meu rancor. Quando eu começo a vencer isso, eu começo a ter patrimônios que irão comigo. Eu não quero chegar do lado de lá desnudo, nu ou como um mendigo. Eu quero chegar do lado de lá com alguma coisa. O problema é que a gente é tão repleto de vaidades, tão repleto de mesquinharias, que a gente verdadeiramente chega no mundo espiritual nu, pelado, peladão, popô de fora. Ou seja, a gente chega nu, porque a gente não leva conosco nada. O que a gente acha que levaria, fica. Então você chega nu. Inclusive Jesus fala sobre isso na parábola do Lázaro. Ele fala sobre isso. As pessoas chegam lá à semelhança de mendigos. Pessoas que aqui na terra tinham coroas, tinham luxo, tinham abundância, chegam do lado de lá miseráveis. Exatamente por isso, porque são construções. São construções que nós temos que fazer na luta diária, na luta do dia a dia. Hoje eu não consegui, mas na próxima oportunidade vou me dedicar um pouco mais. Então a gente começa a vencer. E entre as coisas que nós precisamos vencer, volvendo ao Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro principal, Jesus fala sobre o rancor. Jesus fala sobre o rancor? Sim, ele fala. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Quando ele está orientando os seus discípulos como eles devem proceder após a sua partida, ele fala para espalharem o amor. E se alguém for impermeável, não aceitar ou for agressivo, se aquele lar que você visitar não te receber da forma como você gostaria, que você saia de lá, sacuda o pó da sandália e siga em frente. O que é sacudir o pó da sandália se não carregar mágoa? É o rancor. Ele está falando para nós não sairmos por aí carregando esse lixo. O lixo da mágoa. Ora, aconteceu? Ombros e vamos embora, seguir o caminho. As pessoas vão nos magoar, assim como eu magoo também outras pessoas. As pessoas errarão para comigo. E elas têm esse direito, tá? Elas têm esse direito. Porque eu também erro com outras pessoas. O problema é que se eu ficar carregando esse rancor, relembrando disso, eu vou carregar um peso. Então, sacudir o pó é exatamente deixar para lá esse lixo, o lixo da mágoa. Sabe quem falou mais sobre isso? Foi o apóstolo Paulo. Capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. É um convite para a leitura. No capítulo 6, o apóstolo Paulo está preso. Ele vai preso. Ele está em Roma, é a primeira vez que ele vai preso. Então ele escreve essa epístola e ele diz assim, ó: sentir raiva é normal. Sim, está escrito isso lá. Sentir raiva é normal. Nós, seres humanos, sentimos, inclusive, é hormonal. Sentimos. Eu sou assaltado pela raiva. O problema é o que você faz a partir desse momento, que faz toda a diferença. O apóstolo Paulo escreveu isso, gente. Olha lá, epístola em Éfeso, ele escreve aos Efésios. E lá ele fala o seguinte: sentir raiva é normal, é da nossa natureza. O problema é o que acontece no instante seguinte. Algumas pessoas vão alimentar aquela raiva, chama-se rancor. Outras pessoas sacodem o pó das sandálias. É sair sem levar aquilo. Tem um ditado, um conto budista, que eu acho muito, muito interessante, que diz que Siddhartha Gautama, o Buda, numa determinada ocasião, ele, cercado pelos seus discípulos, uma pessoa se aproximou dele e começou a falar uma porção de impropérios. Tipo, seu safado, pilantra, isso que você faz não serve para nada. Ele ficou tranquilinho. Os discípulos ficaram irritados. Mestre, você vai deixar? Olha o que esse homem falou.
E o que Buda diz em seguida? Ele diz, ora, se alguém chega até você e te oferece um bolo e você não aceita, a quem pertence esse bolo? Perceberam? Ele simplesmente não aceitou aquilo. Aquela pessoa veio, derramou, vomitou lixo, mas levou o lixo com ela, porque ele não aceitou para ele. É vencer o nosso ego. É vencermos-nos. Porque estamos aqui para nos vencer. Não, quem fulano pensa que é para falar assim comigo? É nossa vaidade. É o meu ego falando. As pessoas podem errar para comigo, sim. Porque o mundo de provas e expiações é isso. Eu também erro com as pessoas. É compreender que cada um está no seu momento e cada um oferece aquilo que tem para oferecer. E as pessoas têm esse direito. Não, quem fulano pensa que é, não tem sangue de barata. É nossa vaidade. Comigo é assim, bateu, levou, respondo na hora. É nossa vaidade. O grande desafio é vencermos-nos. Não, a minha macheza diz que eu tenho que revidar sempre, que eu não levo desaforo para casa. Não, isso não é macheza. Isso é exatamente o que tem de mais fácil. O mais difícil a ser feito é aquilo que só os fortes fazem, que é conseguir sacudir o pó da sandália e dizer, vai, coitado, vai e leva isso para você, isso não me pertence. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil. É tão difícil, mas tão difícil que eu, por exemplo, não consigo. Eu ainda luto com isso. Eu ainda luto com a minha mágoa, eu ainda luto com o meu rancor. Claro, gente. Acontece que quando nós vamos vir para a Terra, a gente assume um compromisso de nós sermos melhores. Eu não assumo um compromisso dele ser melhor, não. Eu não assumo um compromisso do Fred ser melhor, não. Eles não têm nada a ver comigo. Ora, o meu compromisso é comigo. Quando eu vou reencarnar, eu assumo um compromisso de lutar para vencer o meu rancor, para vencer o meu ciúme, para vencer o meu materialismo, para vencer os meus vícios, as minhas dificuldades morais. Eu vim para isso. Eu não vim para mudar o Fred, não, porque eu não sou tão bom assim. Eu vim para me modificar. Acontece que quando a gente reencarna, existe um fenômeno importantíssimo, porque reencarnar é verdadeiramente um recomeço. É o esquecimento do passado. E tem um estudo muito interessante que a gente faz sobre isso. Outra oportunidade a gente faz esse estudo. Esquecer o passado é importante, mas a gente não esquece completamente. Claro que não, né, gente? Isso não teria sentido. Algo nos acompanha, algo é inato. A gente meio que sabe que deve ser feito, só que a gente ignora. E a vida, às vezes, está sempre nos lembrando, né? Somos sempre convidados a relembrar alguma coisa. Acontece que quando eu chego aqui, esquecendo os compromissos que eu assumi, de ser melhor, de vencer as minhas más inclinações, os meus vícios, as minhas dificuldades morais, o mundo me faz crer que eu vim para mudar os outros. Eu não vim para mudar ninguém. Eu vim para me modificar, o meu compromisso é comigo. Eu até posso colaborar com a mudança dos outros, mas não é enchendo o saco de ninguém não, tá? É com os meus exemplos. Somos muitos educadores aqui, eu sei disso. A gente sabe que em educação não existe faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Invariavelmente, a gente colabora com a mudança de comportamento de outra pessoa com os nossos exemplos, não é falando como as pessoas devem agir. Até porque os meus conceitos são meus. Eu não posso exigir que todo mundo pense da mesma forma. As pessoas têm o direito de pensar diferente, de terem gostos diferentes, uma interpretação da vida diferente da minha. A mim só me resta respeitá-las, pelo amor de Deus. Como diz o Chico Xavier numa frase de profunda sabedoria, ele diz o seguinte: aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim eu tenho o dever de ser melhor a cada dia. Percebemos? Isso é tolerância, é tolerarmos-nos. É entender que o outro tem as dificuldades dele, que podem ser diferentes da minha, mas eu também possuo as minhas. Não existe ninguém numa situação melhor, não, gente. Somos todos espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações. Isso me coloca num patamar de igualdade. Todos nós temos as nossas limitações, mas estamos em momentos diferentes. Talvez eu já consiga compreender coisas que ele não consegue ainda. Talvez ele erre de formas que eu já não erro mais. Mas errava há bem pouco tempo. De forma que nós não podemos ficar apontando dedos para ninguém. Claro que não, pelo amor de Deus. Senão eu vou estar fugindo do meu compromisso, que é de eu ser melhor, achando que eu estou aqui para mudar os outros. Então, tolerarmos-nos, compreendermos-nos, respeitarmos-nos, é sair um pouco desse patamar que erguemos para nós, que é a ilusão. Nós estamos aqui para sermos melhores. E quando eu começo a entender que as pessoas têm o direito de errar comigo, eu estou me vencendo. Eu estou vencendo o meu ego que diz, quem ele pensa que é? Perceberam? A gente começa a se vencer. A gente alimenta a ideia de que a gente tem que vencer o mundo. Não.
gente tem que vencer o nosso mundo. Vencer para dentro. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Não adianta ficar querendo consertar o Fred se eu não melhoro. Não adianta eu ficar querendo consertar a Celinha se eu não melhoro. Eu estou muito preocupado com os outros. Mas as minhas preocupações de mudança têm que ser com as minhas dificuldades. Porque às vezes eu quero muito mudar os outros, eu esqueço o quanto eu ainda sou invejoso. Eu esqueço o quanto eu ainda sou completamente equivocado, grosseiro, rancoroso. Eu fico preocupado com o que os outros fazem. Mas não, a gente tem que voltar os nossos olhos para nós. E nós colaboramos com a mudança dos outros, é claro. Temos compromisso com a mudança dos outros? Temos sim. Sabe com quem? Os nossos tutelados. Filhos, afilhados, enfim, aqueles que são subordinados à educação que nós damos, não é isso? Nós temos compromissos com esses indivíduos, mas vai por mim. São os nossos exemplos que falam. Em educação, não existe faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Invariavelmente, nossos filhos, nossos tutelados, aqueles que se espelham na gente, vão agir de acordo com o que a gente faz. Conversava com um pai de aluno, ele muito frustrado, porque ele descobriu que o filho dele estava fumando. Ele pegou o filho dele fumando. Eu falei, caramba, que chato. Que chato, né? Que bom que tem você para poder orientá-lo. Mas esse pai passa os finais de semana na cerveja, por exemplo. Ele está exigindo do filho algo que ele não oferece. Os princípios são os mesmos. Ora, o menino que fuma maconha para fugir da realidade ou para sei lá o quê, é muito diferente da pessoa que está no bar tomando cerveja. Vamos parar para fazer uma reflexão sincera. É muito diferente? Algumas coisas a sociedade tolera mais do que outras, mas o princípio é o mesmo. Não é fugir de uma realidade? Ora, é fugir de uma realidade. Ah, fulano está se drogando. Meu Deus, e as drogas que eu consumo diariamente? Sim, eu consumo. Algumas são prescritas pelo médico, mas são drogas. Pelo amor de Deus, são coisas que eu evito, que eu uso para não ter que vencer as minhas dificuldades. Não é isso? Então a gente às vezes fica ali muito centrado em querer mudar tudo à sua volta, esquecendo de que a gente tinha que centrar o nosso olhar, a nossa percepção para dentro de nós mesmos. Voltando ao Buda, hoje o nosso estudo aqui está menos eurocentrado. Voltando ao Buda, tem uma frase dele muito curiosa, eu acho até que com algum humor, eu não sei dizer, que ele diz que as nossas órbitas oculares elas foram mal feitas, porque a gente só enxerga para fora. Para a gente, enquanto ser imortal que somos, seria muito mais útil se elas pudessem olhar para dentro, para que eu pudesse reconhecer o meu ciúme, a minha inveja, as minhas dificuldades morais. Mas só enxerga para fora. Eu só vejo o que os outros veem, o que os outros estão fazendo. Ignoro as minhas atitudes. Ou pior, eu tenho desculpa para as minhas atitudes. Ah, a gente sempre brinca dessa forma, não é, Fred? Ora, quando eu erro, eu errei com o Fred. Cheguei pro Fred e o ofendi. Ah, Fred, pilantra, safado. Ah, ele trabalha do lado da minha casa. Não é verdade? Então, vou lá e ofendi o Fred. Mas sabe o que minha vaidade faz? Eu não admito que eu ofendi o Fred. Eu vou ter sempre frases do tipo, ele me provocou primeiro. Ele mereceu. Eu não estava num bom dia. A culpa é do Júpiter com Saturno e o sei lá o que retrógrado. Vocês repararam que eu sempre tenho desculpa para os meus erros? Não, eu não tenho direito de magoar o Fred. Não tenho esse direito, mas eu arrumo desculpa. Porque eu não erro. Ou se erro, não erro sozinho. O Fred me ajudou a errar também. Perceberam? Gente, é nossa vaidade. A gente fica criando historinhas para justificar os nossos erros e fugirmos do compromisso de mudar aquilo que tem que ser mudado. Porque a culpa é sempre dos outros. O erro é sempre dos outros. Nunca é meu. Ora, se eu não erro, não tenho que mudar. Tenho. Não tenho. Se eu não tenho que mudar, eu estou perfeito. Eu começo a ficar me preocupando com a mudança dos outros. Não, você não veio para a mudança dos outros. Você veio para a sua. Não existe isso de você, olha, eu vou reencarnar para ficar mudando o Fred. Não existe isso. Não existe. Imagina um vizinho que reencarna para ficar te mudando. Imagina. Não, você não veio para mudar outrem. Você veio para se modificar, para se vencer nas suas dificuldades, nas suas más inclinações. No meu caso, nas minhas. Que são muitas, tá? Que são muitas. Eu lembro de um desenho animado que a gente falou da vez passada que estivemos aqui reunidos. Quem lembra desse desenho? Os mais novinhos não vão lembrar, não. Tem um desenho animado que o Tom morre. O Tom é o gato. E ele chega num julgamento no mundo espiritual. Só que existe uma desonestidade ali, porque quem está julgando o gato é o cachorro. Quem está julgando o gato é o cachorro. Então, num prato da balança, coloca tudo que ele fez de errado, e é muita coisa.
E o prato das virtudes está ali, xoxinho, não é isso? Gente, se nós formos analisar nossas vidas, conseguindo volver os nossos olhos para dentro de nós mesmos, a gente ia perceber que nós não somos tão legais assim. Quem fala isso não sou eu, porque eu não sou ninguém. Não sou ninguém, eu sou patético até. Mas Joana de Anjos escreve sobre isso. Joana de Anjos descreve nosso ego. Olha como é que ela descreve o nosso ego. Não tem nada mais pedagógico do que isso. Ela descreve o nosso ego como sendo uma imagem que nós construímos de nós mesmos. O nosso ego é a imagem que nós construímos, mas não é a realidade. A realidade ela chama de self, que nós somos de verdade. O ego é uma imagem que você constrói. Acontece que a gente se vê de uma forma tão legal que a gente não é tão legal assim. Eu não sou tão legal assim como eu imagino que eu seja. O problema é o meu ego que me faz pensar que eu sou um cara muito legal e eu não sou. Querem saber o quanto eu tenho minhas dificuldades? Vai lá ver meus colegas de trabalho. Pergunta para eles como é que é o dia a dia ao meu lado. Quer saber das minhas dificuldades? Não pergunta para mim, porque eu me acho perfeito. Pergunta para minha filha, que há 26 anos acorda sob o mesmo teto. Então ela já me viu nas minhas dificuldades, ela já me viu em tudo que vocês possam imaginar, ela já me viu. Então ela pode falar sobre as minhas dificuldades, sobre quem eu sou. Mas eu falando de mim, eu vou manifestar o meu ego. Que é a imagem que eu criei de mim mesmo. E eu não sou tão legal assim. Não sou. Ai, gente, que bom que somos espíritas, não é isso? A mensagem espírita é libertadora, porque ela me faz acordar para essa realidade, de que eu não sou tão legal assim. Fulano errou para comigo, eu reflexiono. Será que eu também não ajudei? Será que eu também não somei naquilo que deu errado para nós dois? Qual é a minha participação naquilo? Porque às vezes, quando as coisas nos acontecem, a gente esquece de fazer essa pergunta, tá, e qual é a minha participação naquilo que deu errado para mim? Porque é sempre os outros. Não é sempre os outros, Fred? Mas a gente tem a nossa participação, é claro que tem. Digo mais, hein? Sendo espírita, a gente entende até que essa participação às vezes vem de muito longe. Mas sempre participamos. Porque não existe acaso nisso, não. Não existe acaso. Nós, invariavelmente, isso é princípio básico do espiritismo, tá, gente? Invariavelmente acontece conosco aquilo do qual nós necessitamos. Pô, mas aquilo que aconteceu comigo eu tinha necessidade de passar. Tinha sim, você não sabe o que você fez no passado. Acontece conosco aquilo do qual nós necessitamos. Não aquilo que eu gostaria que acontecesse. Acontece conosco aquilo que eu necessito passar. Eu acho que eu passei muito do horário. Tá, desculpem, gente. É porque é só meia hora, não é? Não? Ai, gente, poxa, 2 casas espíritas só me cortaram o horário. Pô, tem que entrar no consenso. Ou todas, né? Desculpa. Para concluir, então, quando Jesus fala sacudir o pó das sandálias, é não carregar consigo esse pó, que seria o rancor, que seria aquele mal-estar, que seria a mágoa. É não carregar a mágoa, é você se libertar disso verdadeiramente. E lembrando o apóstolo Paulo, sentir raiva faz parte da natureza humana. O problema não é você sentir raiva, porque como os espíritos nos falam, na jornada que nós implementamos, que vai do átomo ao arcanjo, nós estamos ainda muito próximos dos animais. Somos animais. Na busca da angelitude, eu ainda reajo como um cachorro reage quando é atiçado. Para e pensa. Eu ainda reajo quando passa uma cadela do meu lado. Eu ainda reajo quando um cachorro rosna para mim. Vê se eu não estou mais perto dos animais do que dos anjos. Sim, mas não sou eu que escrevi isso não, tá? Foi lá, Leon Denis. Eu estou mais próximo do começo do que do fim. Sentir isso tudo faz parte, é natural. O problema é o que acontece no instante seguinte. Você vai manter isso? Sentir raiva, respiro fundo, passou. Perceberam? Sentir raiva é natural. Somos animalizados. Tem hormônios relacionados a isso. Todos nós temos. Sentir raiva é natural, da nossa natureza. O problema é o instante seguinte. Ora, tem pessoas que... tá bom, passou. E todas as pessoas, não, quem ele pensa que é? Comigo? Depende do que você faz. A lição é o instante seguinte. Eu até imagino que entre nós devam ter existido personagens que não tinham isso. Não consigo imaginar um Chico Xavier, quando alguém pisa no pé dele e fala, miserável, não consigo imaginar ele fazendo isso. Ele já venceu isso, né? Mas eu ainda sou assim. Então o problema não é sentir raiva. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Efésios. O problema não é sentir raiva. O problema é o instante seguinte. O que você faz daquilo? Você vai levar isso com você ou vai deixar o pó para trás? O problema é que a gente leva, né? A gente continua levando, eu falo por mim naturalmente. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.